Bem-vindos à Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária. Com Luísa Alves. Bem-vindos ao podcast A Voz do Veterinário, um podcast produzido pelo Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários, e hoje temos como convidado o Dr. José Diogo dos Santos. Portanto, o Diogo nasceu em 1988, passou a infância em Aguiar da Beira, certo? Certo. E mudaste aos 15 anos para Viseu, para completar o secundário. De seguida, foste para Vila Real, onde em 2014 terminaste o mestrado integrado em Medicina Veterinária. Sim. Muito bem. Portanto, a tua carreira foi iniciada no Hospital Veterinário Beto Oeiras, onde havias realizado o estágio curricular. Sim, e profissional também. E profissional. Permaneceste neste hospital durante uma década e durante este período tiveste a oportunidade de crescer enquanto profissional e ser humano, desenvolveste e aprimoraste as tuas competências, principalmente no serviço de anestesia e analgesia, que são as tuas áreas de interesse e de atuação profissional. Em 2018 aceitaste o convite para ser professor auxiliar da Universidade de Lusófona, onde descobriste uma nova paixão, o ensino e a investigação. Em outubro de 2019, iniciaste o doutoramento em Ciências Veterinárias e está previsto para este ano concluires o doutoramento. Nos últimos anos, tens-te dedicado à formação de colegas na área de anestesia e analgesia, assim como à investigação nestas disciplinas. E, em março deste ano, e vamos falar um bocadinho mais à frente, começaste o teu novo projeto, ou apostaste full-time, digamos assim, no teu novo projeto na área de anestesia e analgesia, e também te tens dedicado à investigação destas disciplinas. Portanto, és casado, tens um filho, consideras-te uma pessoa feliz e com um desejo genuíno de contribuir para a felicidade das outras pessoas. Portanto, vamos começar a nossa conversa. E eu tenho aqui a primeira pergunta para te fazer, que, portanto, sendo natural da Aguiar da Beira, distrito da Guarda, como é que recordas a tua infância e de que forma é que esta infância, ou se foi nesta fase que tu decidiste que querias ser médico veterinário? O facto de ter nascido e ter vivido a minha infância num meio rural foi bastante importante para ter esse contacto com a natureza e com animais, e acho que acabou por desenvolver um bocado esse bichinho. E depois, efetivamente, foi antes de ir para o secundário que acabei por tomar a decisão ou deixar que queria ser. Não sou daquelas pessoas que foi ainda quando era mais pequenino, foi mesmo nessa fase antes de partir para o secundário. Mas acho que teve impacto comigo o meio da ruralidade e assim. Até porque eu até ao quarto ano da universidade o que eu queria fazer era animais de produção. Por isso só aí é que se alterou, e eu acho que daí sim tinha a ver com esse contacto que eu tinha com esse meio, mas do qual tenho muito orgulho de ser dessa região, e fez de mim a pessoa que sou hoje. E isso explica a tua passagem, ou eu sei que tu passaste também pela engenharia zootécnica. Sim. E de que forma é que isso depois determinou a passagem para a medicina veterinária? Ou seja, foi uma segunda opção? Não, na verdade, no início eu queria veterinária, mas depois por concurso, etc., aquelas questões normais, acabei por entrar em engenharia zootécnica. Depois, na altura, até estava a gostar, mas depois acabei por mudar na mesma. De qualquer das maneiras, na parte quando estive em zootecnia, se calhar foi onde tive as relações pessoais mais fortes. E continuo a ter grandes amizades desde aí, e além disso deu-me uma visão um pouco diferente e acho complementar à parte da veterinária, mas até a nível de gestão e de gestão de recursos, etc. Acho que foi interessante também para mim e abriu-me ali um bocado os horizontes e gostos que ainda hoje tenho. Sim, e o interesse pela parte dos pequenos animais, ou seja, quando tu te imaginaste a seguir a área da veterinária, foi mais para a questão dos animais de produção. Quando é que isso mudou? Olha, foi no quarto ano, quando conheci o professor Luís Maltês, que acabou por... eu acho que nós somos muito das pessoas que vamos conhecendo e que nos vão influenciando, e sem dúvida quem me deu esse clique foi o professor Luís Maltês, e depois que, inclusivamente, a partir do quarto ano, acabava por acompanhar, inclusivamente em períodos pós-aulas e assim, e teve uma grande influência para este meu clique. Ok. E nessa altura... tu tinhas acesso à sala de cirurgia do hospital, onde Sim. nós tínhamos, porque eu também estudei lá, tínhamos algumas aulas práticas. E o que é que surgiu primeiro? O teu interesse pela questão da cirurgia ou da anestesiologia? Ou foi uma consequência? Não, olha, eu sempre gostei muito de anestesiologia, mesmo eu lembro-me que não era uma das disciplinas mais
mais adoradas pelo global dos colegas, mas de qualquer das maneiras eu já nessa altura gostava bastante. Mas na verdade começou primeiro com a cirurgia, tanto que as minhas primeiras referências são da parte da cirurgia, e na verdade quando eu vim fazer o estágio foi por isso. O meu orientador, que era o professor Luís Maltês, também era da área da cirurgia, portanto eu no início achava que queria fazer cirurgia, inclusive cheguei a fazer formação nessa área. Depois eu costumo dizer, depois abri os olhos e passei para a parte da anestesiologia, e portanto foi isso. Portanto, primeiro surgiu o gosto pela cirurgia e só depois, mais tarde, este fascínio pela anestesia. Ok. E, ou seja, tu quando começaste o teu estágio, estou a falar o estágio que fizeste no Beto Oeiras e posteriormente o estágio profissional, a tua ideia seria então dedicar-te à questão da cirurgia? Sim, certo. Sendo que se a memória não me engana, a tua tese até tinha qualquer coisa a ver com hérnias? Não, a minha tese foi em prótese de anca, mas era tudo relacionado com cirurgia, assim. Só depois, quando comecei efetivamente a trabalhar, talvez na parte do estágio profissional, é que comecei a dedicar-me mais a esta parte da anestesia. Ok. E quando tu começaste a trabalhar, e estou a falar mesmo na altura dos estágios, quais é que foram aqueles desafios que sentiste? Olha, eu acho que um bocado todos os que qualquer pessoa começa a trabalhar sente, portanto, algum grau de falta de confiança, associado a querer fazer o melhor trabalho e não desiludir ninguém, quer as pessoas familiares, mas também as pessoas que nos acabaram por contratar e, portanto, estavam a confiar em nós. Mas talvez a parte mais difícil que eu tenha encontrado fosse a relação com o cliente. Eu considero uma pessoa bastante sociável e próxima, mas sentia, e ainda sinto, apesar de alguma experiência, o trato com o cliente. Eu tinha alguma dificuldade em separar a minha decisão médica e a minha decisão não ser influenciada pela pessoa que tenho à frente e pela sua carteira. Essa parte, sem dúvida, que foi a parte que eu sentia mais dificuldade e acredito que ainda sinto. E um dos motivos talvez que me tenha levado para a parte, não o essencial, mas também que acho que é importante para me ter levado para a anestesia, foi tentar fugir um pouco este contacto com o cliente. Ok. Mas apesar de tudo, aquela insegurança que tu me estavas a referir, que é normal existir no início de carreira, sendo a área de cirurgia e a área de anestesiologia duas áreas que normalmente estão associadas a perfis mais confiantes, ou pelo menos é essa a ideia que passa. Que estratégias é que tu usaste para te tornares mais confiante naquilo que realmente fazias e nas próprias conversas com os tutores? Pronto, efetivamente o que procurei foi ter mais conhecimento e mais formação, e trabalho bastante árduo para conseguir sentir-me confortável e rodear-me de pessoas e não ter medo que me davam apoio, mas também não ter medo de questionar. E portanto errar, nós temos que partir do pressuposto que errar é uma coisa que é comum, toda a gente erra, e que só não erra quem não faz, e portanto o que nós temos que tentar fazer é tentar procurar uma resposta mais correta para que da próxima vez não erre. E eu, inclusivamente, hoje acabo por dizer isto quando acontece alguma coisa, uma morte anestésica, ou até pode não ser propriamente uma morte, mas uma complicação, e especialmente se me acontecer perante alguém em que eu estou a tentar transmitir alguma coisa, ou alunos, por exemplo, o que eu digo é, ok, aconteceu isto, o que nós temos que fazer é o que é que eu posso melhorar para que numa próxima vez isso não volte a acontecer. E isto foi sempre um princípio que eu tive antes, e eu acho que ou tentar, sempre que erramos, porque isso acontece e vai continuar a acontecer, felizmente, porque errar é humano e vamos sempre errar. Então o que fazia nessas situações para me dar mais confiança é, ok, isto aconteceu desta vez, mas eu vou tentar procurar uma resposta para que da próxima esteja mais bem preparado, ou perguntando diretamente a colegas ou investigando a nível de livros e artigos, etc. E tens assim algum colega, para além do professor Luís Maltês que já referiste, que te tenha servido de mentor nessa fase mais... não digo débil, mas nessa fase inicial de carreira em que precisavas realmente de aprender algumas lições de crescimento? Na parte mais académica, realmente o professor Luís Maltês foi das primeiras pessoas em que eu tive como exemplo e que me seguiu pelo menos até terminar o mestrado, e continuamos a ter uma relação de amizade, considero eu. E depois
numa fase inicial da carreira, quer o Dr. Jorge Leite, com quem eu também estagiei, quer o Dr. Luís Chambel, foram importantes para mim, também tinha como exemplo e deram-me algumas lições bastante importantes, porque também pela sua experiência e atitude de profissionalismo que eu também acabei por, penso eu, adquirir, ou pelo menos penso que tento fazer dessa maneira. E depois, mais tarde, quando enverdei pela área da anestesia, tenho um mentor que ainda hoje é um dos meus principais mentores, que é um professor argentino, que é o professor Pablo Otero, e a qual, apesar da distância, temos uma relação relativamente próxima e tenho como exemplo. E agora, mais próximo, na parte do doutoramento, o professor Bruno Colasso, que é o meu orientador de doutoramento, foi uma surpresa muito positiva, na qual eu também acabei por, e tenho atualmente como um grande exemplo, quer como pessoa, quer como profissional, e espero um dia poder fazer o que estas pessoas fizeram por mim e alguém. Seria importante. E essa é a tua motivação acerca da parte do ensino que te cativa, que é uma das coisas que é mais recente, ou seja, o que é que realmente é essa ideia de que um dia poderás vir a ser, ou podes ser, uma ajuda para os estudantes? O que é que te torna apaixonado pela parte do ensino? Olha, o ensino traz-me muita coisa. Primeiro porque eu acho que aprendo todos os dias. Uma das coisas que eu gosto que aconteça é que todos os dias aprendo alguma coisa. E quando nós damos aulas ou temos contacto com pessoas quase novas todos os dias, diria, acabamos por aprender com todas elas, inclusivamente com alunos que podemos não aprender propriamente uma coisa científica, mas aprendemos alguma coisa, nem que seja com a relação que acabamos por ter com elas. E por isso acabo por aprender muito também, como ser humano, se calhar mais, com essa utilização. Mas depois, porque acho que a melhor forma de conseguirmos passar uma mensagem e de melhorar o futuro das próximas gerações é ensinar exatamente a estas pessoas alguma coisa, pelo menos os princípios que eu tenho, como sejam os ideais, não é? Que é assim, podem não ser, mas do meu ponto de vista serão, e se eu conseguir melhorar isso passando os meus valores, já deixo a minha mensagem e a minha marca neste mundo. Pronto, basicamente é isso. Mas era uma coisa que tu estavas à espera, ou seja, quando surgiu o convite para seres professor auxiliar, tu pensaste logo em aceitar, hesitaste, não, imaginavas-te como professor? Não, numa fase inicial não propriamente, que levei mais como um desafio, que me interessava e que como promoção no sentido, não era promoção de carreira, mas no sentido, ok, vou valorizar mais aquilo que faço e abrir-me portas também, e efetivamente acabou por acho que desenvolver isso também. Sim. E estando a fazer agora o doutoramento e prestes a terminar, a especialização está nos planos? Não. Já teve, mas não. Sim. O que é que te fez mudar os planos? Tem a ver com a exigência do que uma especialização exige? Achas que tens que abdicar de muito a nível pessoal para o conseguir? Numa fase, na altura, quando pensei mais nisso, se calhar não sou muito velho, mas de qualquer das maneiras, numa fase em que talvez fosse mais adequado, pensei nisso e depois acabei por motivos pessoais por não o fazer. Nesta fase acho que posso deixar a minha marca e tornar-me importante, ou espero que assim seja, ou tornar outras pessoas a fazer um trabalho bom, sem ter que fazer propriamente uma especialização de colegial, digamos assim. Sim. Isto leva-me à próxima pergunta, que tem a ver com o novo projeto. Uhum. Portanto, o teu novo projeto, se quiseres falar um bocadinho sobre ele, começou em março. Certo. Fala um bocadinho sobre em que é que consiste o nome, qual é que é a tua idealização para o porquê de ter surgido um projeto ligado à área da anestesiologia. Sim. Pronto, então, o projeto chama-se TSVET de Anesthesia Solutions. A ideia deste projeto, o objetivo do projeto surgiu com o objetivo de mais animais serem bem anestesiados, ou o que eu considero serem bem anestesiados. Portanto, a ideia surge pensando que há muito a fazer e de ser uma área que ainda precisa de grande desenvolvimento para conseguirmos estar em níveis de standard bons ou elevados, que era isso que eu pretenderia. E então, dessa forma, o que eu achei era que se tivesse apenas alocado a um sítio, ou mesmo fazendo formação, que não conseguia chegar a tantos animais. E então, este projeto, pensando então que quer chegar a mais animais, para que mais animais sejam bem anestesiados,
decidi criar este projeto com várias vertentes. Uma delas é consultorias a clínicas e hospitais, em que nesses casos acabo por fazer formação e melhorar a logística, não só anestésica, mas perioperatória, ou tentar fazê-lo. Fazer anestesias em loco, como eu chamo, que é basicamente o serviço de ambulatório, na zona de Lisboa, em que à partida seriam casos com complexidade superior que me chamem para fazer esse tipo de procedimento. E depois uma componente que aí sim vai ainda mais de acordo com o objetivo principal do projeto, que é um projeto que estou a desenvolver na área, ou melhor, uma secção do projeto, que é a área da teleanestesia, que permite de uma forma remota que o médico veterinário esteja à distância a acompanhar procedimentos anestésicos, desde a seleção do plano anestésico, à monitorização e ao acompanhamento das diferentes clínicas e hospitais. Ok. E o teu projeto tem tido forte adesão? Em algumas componentes sim, outras ainda estou na fase propriamente de desenvolvimento, mas nesta fase eu estou bastante motivado e estou a tentar motivar também mais pessoas a acreditarem no projeto. Portanto, a parte da consultoria e da anestesia em loco acaba por estar a correr bastante bem, ou pelo menos, até se calhar, não digo melhor, mas dentro do que eu estava em perspectiva, que eu tinha em perspectiva. A parte da teleanestesia está numa fase mesmo muito embrionária, na qual ainda estou numa fase até de concorrer a concursos de startup, etc., para tentar desenvolver o projeto com critério e qualidade, que é uma das coisas que eu tento colocar. E seria uma mais-valia para os colegas que estão a trabalhar noutras zonas que não Lisboa. Sim. Sendo uma pessoa também natural da Guiar da Beira, deves ter essa percepção de que a forma como os serviços chegam ao interior, pronto, ainda está um bocadinho aquém, ou achas que isso já não é? Olha, para te ser sincero, eu acho que isso não é uma questão de localização geográfica. Eu acredito que mesmo em centros urbanos ainda haja muitos sítios onde acabam por ter algumas lacunas nesse sentido. Quem sou eu para julgar isso, não é? Mas de qualquer das maneiras acho que não tem a ver só com uma questão geográfica. Acredito que no geral, e tentando levar isto para a parte da anestesia, porque é na área que eu acabo por ter mais conhecimento de mercado, acredito que existe mesmo muita coisa que pode ser feita, coisas que não implicam propriamente custos, é mais uma questão de formação e de conhecimento, e que é abrangente em todas as áreas. Ou seja, acho que é mesmo uma área que precisa de... Este projeto incide mesmo muito nisso, porque, ou seja, há tanta coisa que pode ser melhorada que tenho que tentar ajudar a que isso seja melhorado, quer na parte rural, quer na parte urbana. Ok. E quais é que são assim os principais desafios no que diz respeito a tentar mudar as formas de trabalhar, principalmente numa área como a anestesiologia, em que muitas vezes há aquele mito de sempre fiz assim, faço assim, isto funciona. Tens tido adesão ao teu novo projeto, ou tens contactado com colegas que efetivamente são da chamada velha guarda, mas que querem atualizar-se, ou sentes que há muita resistência ainda? Não, ainda existe alguma. Eu acho que só vai acabar ou vai precisar de algum tempo a ser mudado, porque acho que as pessoas precisam de experimentar a diferença, ou seja, de ver o que é diferente ter um médico veterinário dedicado à parte da anestesia, em vez de ser a pessoa que está a fazer tudo, não é? E portanto, imagina, se estás a operar e estás, mesmo que tenhas um enfermeiro, ou mesmo que tenha qualificações a apoiar-te na anestesia, o que acontece é que se a decisão médica acabar por ser para ti, tu tens que direcionar o foco para duas competências. E, portanto, a ideia do projeto de fazer teleanestesia é fazer este acompanhamento exatamente por perceber que poderá existir essa lacuna no mercado, e o que eu quero, ou seja, o que eu acho é que neste formato conseguimos ao mesmo tempo dar melhor qualidade do serviço que prestamos e relaxarmos e reduzirmos o stress da pessoa que está a operar, porque tem que se dedicar ao que está a fazer, que é operar, e não a operar e a anestesiar. Sim. Mas ainda existe alguma relutância, porque eu acho que se não souberem qual é que é a diferença, vão continuar a achar que o que fizeram até agora, que lá está, como tu dizes, e acho que bem, é o que é mais correto e porque sempre correu bem. E, portanto, acho que é importante entrar-se no mercado já com alguma força, e é para isso que eu estou a trabalhar agora, para quando entrar com qualidade e profissionalismo, para haver uma adesão e as pessoas experimentarem e perceberem que pode ser diferente e melhor.
Aqui em relação aos novos médicos veterinários ou aos colegas que estão a entrar agora mais recentemente, tu tens feito formações a nível com outras empresas e também a título do teu projeto. Sentes que existe um maior interesse das pessoas mais jovens na área da anestesiologia versus quando tu começaste? Achas que é uma área que ainda é muito temida? Como é que sentes... Qual é que achas que é a percepção dos médicos veterinários mais jovens? Eles procuram formação na área da anestesiologia mais do que os veterinários mais velhos? Sim, nas formações eu acabo por encontrar tendencialmente pessoas relativamente jovens, o que é interessante. Depois, nas pessoas que acabam por sair propriamente da universidade e procurarem o tema, a mim parece-me que poderá haver mais pessoas, mas na verdade depois posso estar a ser um bocadinho tendencioso porque as poucas saírem, se vierem ter comigo, ou pelo menos eu conhecer o meio em que elas estão geradas, podem-me parecer mais, mas por isso pode estar ligeiramente influenciado por isso. Sim. Mas nas formações tendencialmente são pessoas que encontro, ou seja, na parte dos formandos acaba por ser tendencialmente pessoas relativamente jovens, o que é interessante. Sim. Achas que tem a ver com o medo que existe ainda? Sim, também. Das sedações e anestesia, sim. Portanto, procuram enfrentar o seu medo sabendo mais. Claro. Talvez também possa ter a ver com isso. Com tanta coisa a acontecer a nível profissional, como é que consegues manter o equilíbrio familiar, social, sanidade mental? Bem, isso é uma excelente pergunta. Portanto, na verdade eu acho que é importante termos algum equilíbrio, sermos muito organizados e metódicos. E é fundamental nós mantermos esse equilíbrio. Para mim é super importante, por exemplo, acordar cedo, ter um momento em que ninguém me chateia a cabeça literalmente e que tem ali um momento de reflexão para mim, para manter o equilíbrio o resto do dia. Tipo, fazer exercício é super importante mentalmente, ou seja, há pequenas coisas que eu sei que se não fizer não vou estar tão bem preparado para o resto do dia. A nível familiar, para mim é super importante, e este projeto a nível pessoal, neste momento não estou a conseguir ainda ter esse equilíbrio tanto quanto queria, mas também é no sentido de ter mais tempo familiar. E, por exemplo, uma das coisas que eu tento fazer sempre é ser eu a levar o meu filho à escola. Faço questão de tentar ser eu sempre a ir buscá-lo à escola e ter o máximo tempo com ele e com a minha mulher também disponível. Mas esse equilíbrio é importante se manter. Na verdade, eu acho que a organização e utilizar o tempo super bem, acho que é o segredo. Na verdade, onde eu acho que levo mais minutos é ao sofá, porque raramente lá apareço. Sim. E continuas a imaginar-te médico veterinário mesmo quando tiveres 60 anos? Sim, okay. Em funções diferentes, mas sim. Okay. Uma questão agora em relação àquilo que está a acontecer, não sei se tens essa percepção, mas trabalhando também nessa questão in loco em vários locais, se calhar vais ouvindo relatos, com a atual dificuldade em contratar e manter os médicos veterinários, o que é que tu antevês para a profissão? Como é que nós vamos conseguir ultrapassar esta questão da falta de veterinários a full time, porque nós veterinários temos muitos? O que é que achas que é preciso mudar? Olha, eu acho que esta dificuldade não é só na veterinária, há noutras profissões também, mas olhando um pouco para a veterinária, no meu ponto de vista, o que eu acho é que falta um pouco profissionalização da gestão dos recursos humanos. O que acontece, pronto, sempre que uma pessoa generaliza acaba por cair em erro, mas na verdade o panorama generalizando, ou tentando generalizar, a maior parte dos sítios o que eu vejo é que quem é a direção clínica é quem faz a gestão dos recursos humanos e, portanto, além da direção clínica, ainda é propriamente clínico, e uma pessoa quando diversifica muito acaba por não conseguir fazer tudo bem. Sim. E então eu acho que uma das coisas que vai melhorar, e eu acredito que infelizmente será só já quando estivermos a bater no fundo, é esta gestão dos recursos humanos ser mais profissionalizada, mesmo que seja por veterinários, porque eu acredito que seja importante as pessoas que fazem esta gestão de recursos humanos terem noção de como é que é a veterinária, porque é diferente ser numa veterinária ou estarmos a trabalhar numa EDP ou numa GALP, etc. As exigências são diferentes, mas ter a capacidade de adaptar com profissionalismo ao mercado da veterinária e perceber que os jovens profissionais não procuram só mais 100 euros no final do mês. É importante haver uma flexibilidade, sentirem-se que são voz integrante da empresa,
Portanto, são pequenas coisas que as gerações novas que procuram. Que depois também, olhando um pouco para as novas gerações, é importante continuar a lutar por esses critérios, ou seja, que as vozes sejam ouvidas, que terem horários que se adaptam às necessidades humanas também e descanso, mas por outro lado também achar que é importante haver alguma resiliência e trabalho da parte das novas gerações, porque também o que eu vou vendo é que aí acaba por haver algumas... As gerações são diferentes, mas o facilitismo também não é uma área que se coadecua muito bem com a nossa profissão. É importante manter essa resiliência e a vontade de trabalho, de saber fazer cada vez mais. Isso também não pode ser descurado, nem achar que saímos da universidade e daqui a 3 anos sou especialista. Portanto, há um caminho a percorrer e isso é importante de nós, enquanto pessoas relativamente experientes e os mais experientes ainda, não é dizer na minha altura era assim, e tem que ser continuar sempre assim, mas a dizer, ok, tu podes chegar aí, acho que fazes bem que o faças e lutar por isso, mas isso exige também um trabalho, exige um percurso, e não é achar que vão sair e têm todas... Paciência, não é? Claro, porque sim. É isso que se nota muitas vezes, é algum grau de impaciência nas gerações mais jovens. Eu estou a falar como se fosse muito velha, mas pronto. Já temos alguma experiência e temos uma ideia do mercado mínimo, pelo menos. Sim. Então, para terminar, eu tenho aqui uma espécie de brincadeira que é a rúbrica Isto ou Aquilo. Então, são 4 escolhas que vais ter que fazer, mas sem justificar. Ok. Portanto, eu vou começar. Cães agressivos ou gatos agressivos? Gatos agressivos. Café ou chá? Café. 7 dias numa ilha deserta com um fanático das dietas vegan ou 7 dias numa ilha deserta com um fanático das touradas? Vegan. Monitorização anestésica de um cão geriátrico ou de um cão obeso? Geriátrico. Pronto, passaste no teste, não tentaste justificar nenhuma. E, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado pelo convite. O objetivo destes episódios de podcast é basicamente dar a conhecer um bocadinho daquilo que é a vida de veterinário, ou seja, sem grandes detalhes da parte clínica, e por isso quero agradecer-te teres partilhado o teu percurso connosco. Relembro que a força de um sindicato é feita pelo seu número de associados e por isso convido todos os nossos ouvintes a tornarem-se sócios. Caso tenham alguma dúvida, sugestão ou algum comentário, podem enviar-nos através do nosso e-mail avozdoveterinário@snmv.pt. Obrigada, fiquem bem e até ao próximo episódio.